acho que nós estamos perdendo, portanto, uma relação valiosa com a cidade que a gente nasceu. Hoje eu, graças a Deus, tive condições de dar para o meu filho um ambiente que simula muito da minha infância. E o meu filho tem dentro de casa celular, videogame, televisão, tudo que ele quiser. Mas ele prefere brincar na rua, sabe? Ele sai todo dia às 7 da manhã, acorda cedo, vai pra rua com a bicicleta laranja que ele tem, de repente aparecem os vizinhos e ele volta tarde da noite. Obrigado a voltar, né? Porque tem que tomar banho, jantar e dormir. Mas ele prefere, todos os amigos deles preferem. Eu acho que a possibilidade de brincar na rua é uma proposta de valor que não tem celular nenhum do mundo que consiga competir. Entendeu? E se a gente permitir esse entorno saudável, nós temos a oportunidade de criar uma geração de pessoas mais saudáveis também, sabe? Eu acho que o propósito do Cidade das Águas é tornar possível esse entorno seguro e permitir com que as crianças brinquem na rua de novo. E vem aí mais uma edição da Imersão Incorpora Pro. A Imersão Incorpora Pro, desenvolvida por mim, Caio Lobo e Danilo Palmerston, é voltada para você, incorporador, executivo ou gestor de alguma área no processo da incorporação imobiliária. Esta imersão, a gente passa por todas as etapas da incorporação imobiliária, desde a concepção e estruturação estratégica, modelos de negócio, estruturação das equipes, aquisição de terrenos, viabilidade, marketing comercial, experiência do cliente, estruturação de funding. Então a gente vai a fundo no processo imobiliário e traz práticas das grandes empresas para que você possa desenvolver os seus projetos, a sua empresa e a sua carreira. E não para por aí. A gente ainda tem na Imersão Incorpora Pro muito networking, onde você vai ter a oportunidade de se relacionar com profissionais de vários estados do país, onde todos vocês vão se desenvolver junto conosco, com o nosso apoio nos seus projetos imobiliários. Então não perca essa oportunidade para você que quer desenvolver a sua carreira, a sua empresa, fazer muito networking. A gente tem também visitas técnicas que a gente faz nesse processo. Clica no link que está na descrição abaixo, saiba mais e faça a sua inscrição. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inc Talks, um episódio da nossa série de bairros planejados. E nós estamos aqui diretamente de Joinville, em Santa Catarina, para poder entrevistar esse convidado, porque esse bairro planejado ele tinha que estar dentro desse nosso roteiro, dessa nossa pauta aqui no Inc Talks, porque realmente é algo que diferenciado no nosso mercado. É algo que desde a primeira vez que a gente teve contato, a gente ficou encantado com o projeto, com todo o conceito que estava sendo trazido aí pelos empreendedores, né? Isso foi em agosto do ano passado. A gente esteve aqui visitando, conhecemos, nos apresentaram o projeto e agora a gente está vendo esse projeto já em fase de consolidação. E eu estou aqui com a Giovana, nossa Gel, como minha co-host. Obrigado, Gel, pela presença. Eu que agradeço estar aqui com vocês mais uma vez. A gente sempre acha bom participar, em especial esse projeto que a gente ficou tão encantada, né? E, como disse o nosso convidado, um Inc Talk itinerante, então é bom participar nesse formato aqui e com um convidado tão especial. Quer puxar aí, Manu? Vamos lá, ele que está diretor-geral da Cidade das Águas, que é o empreendimento que a gente vai abordar aqui hoje, um bairro planejado aqui da cidade. Empreendeu nos setores de tecnologia e marketing, fundou a Join Valley e atuou como presidente do Núcleo de Jovens Empresários da Associação Comercial e Industrial de Joinville, diretor do Conselho Estadual de Jovem Empreendedor e esteve secretário de Desenvolvimento Econômico e Planejamento Urbano de Joinville e presidente da Fundação Educacional Albano Schmidt. Então, seja muito bem-vindo, Danilo Conte. Muito obrigado. Olha, E conte pra gente agora. Olha, eu normalmente vou aos podcasts, mas os podcasts virem até mim é a primeira vez, sabe? Olha só. Muito bom, muito bom. Já chega inovando. Então. Já chegou. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. O Inc Talks tem um volume e uma qualidade de conteúdo impressionante para o mercado imobiliário. Então, é uma honra ser um desses convidados. Obrigado, tá? Muito bom, obrigado. E ele que está aqui, como eu disse, né, como diretor-geral lá, ele que representa todo o projeto do Cidade das Águas, que é um projeto da CRH com a Urbana, que são empresas referência, ele vai contar aqui em detalhes. E eu queria começar, Danilo, ouvindo de você justamente isso, assim, como que foi
a sua trajetória e como que você foi parar no empreendimento, no projeto, fazendo essa gestão atual. Bom, eu estive secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico, já faz 5 anos que eu saí, né? Mas foi uma passagem assim da minha carreira profissional, da qual eu me orgulho muito, e sempre que sou consultado a respeito, eu procuro estimular as pessoas a também participarem da gestão pública, né? Eu acho que a gestão pública tem que ter começo, meio e fim, né? Não pode ser uma carreira, não vejo a carreira com bons olhos. E aquele período que eu tive ali, né, foram 4 anos e meio, a gente pôde contribuir muito com o município, sabe, o give back, né, retornar um pouco daquilo que eu tive a oportunidade de conquistar. Mas foi muito gostoso, cara. Mexe com a cidade inteira, é rico em propósito, sabe? A gente entrou num governo muito técnico, um governo higienizado, que não fazia politicagem, e a gente tinha assim carta branca para fazer aquilo que a cidade precisa e não necessariamente o que a cidade queria, né? São coisas às vezes opostas, muitas vezes. E foi essa função no governo que me permitiu estar onde eu estou hoje. A gente, como secretário de Desenvolvimento Econômico, é responsável pelos novos investimentos que a cidade recebe, pela prospecção de empresas, né? Nós tínhamos o desafio de fazer um parque tecnológico, e a primeira empresa que eu convidei para vir fazer o parque tecnológico em Joinville foi a Urbana, ainda Pedra Branca, né? Conheci o Valério na inauguração do passeio Pedra Branca, quando ainda membro do Conselho Estadual de Jovem Empresário. Então, assim, sabe aqueles acidentes que acontecem, é o que o Steve Jobs fala nas frases dele, né? Você vai criando pontos e um dia isso se conecta. Foi o que aconteceu aí. E depois, mais tarde, apareceu o Alencar, né, representando a família Hansen, o Felipe Hansen, enquanto membro da CRH, nos dizendo que aquele terreno que vocês conheceram hoje à tarde, a família tinha interesse de dar um novo uso. E aí, sabe a fome com a vontade de comer, né? A Urbana, projeto certo para o endereço certo. Uhum. Aí eu tive o prazer de sugerir ao Alencar uma conversa com o Marcelo e o Valério, e rapidamente isso se transformou num acordo entre esses acionistas para fazer Cidade das Águas. E para Joinville, assim, é um entusiasmo, porque são 2 famílias que contribuíram muito para a história do empreendedorismo em Santa Catarina, né? A família Hansen com o Grupo Tigre, que é um legado enorme para a cidade de Joinville, e a família Gomes com Porto Belo Cerâmica, com Multilog, e com a Pedra Branca, que é o maior case de urbanismo da América Latina, premiado em bienais de arquitetura no mundo todo. Então eu acho que esse empreendimento é um presente para a cidade de Joinville. Muito bom. E da parte pública lá, o período que você ficou lá e tudo, você teve à frente também da parte de planejamento urbano. O que isso agregou aí na sua experiência profissional e até na própria função que você exerce hoje? Me fez ser um apaixonado por urbanismo, né? Porque a minha formação ela não tem nada a ver com engenharia ou arquitetura. Eu sou formado em sistemas de informação, fui nerd, né? e foi essa cadeira que me apresentou o quanto essas matérias de arquitetura e urbanismo elas podem ser transformadoras para a cidade em que a gente mora. Eu tenho muito orgulho do que a gente fez lá. Na minha gestão, a gente teve a oportunidade de refazer a Lei de Ordenamento Territorial de Joinville, né? Passamos por revisão de plano diretor, instituímos os instrumentos de promoção e indução do desenvolvimento sustentável, né, do Estatuto da Cidade, artigo 182 e 183. Então a gente colocou de pé outorga onerosa, IPTU progressivo, direito de preempção, direito de superfície. Fizemos a legislação que permite as operações urbanas consorciadas acontecerem no município, né? Então a gente inovou muito, mas muito no desenvolvimento urbano. A gente trouxe a figura da 13465 que estava acontecendo no mesmo momento da revisão do plano diretor, que foi essa figura de condomínios urbanísticos, né? Que é a figura que a gente escolheu como formato jurídico do Cidade das Águas, é um condomínio aberto, né? Que eu acho que isso para a municipalidade é um presente, porque a gente tem toda uma infraestrutura urbana disponível para a cidade inteira sem onerar a municipalidade, porque a manutenção daquele espaço é responsabilidade do condomínio e não da prefeitura. Então eu acho que se esse modelo inspirar outros endereços no Brasil, a gente tem chance de ter cidades muito melhores. Então esse trabalho foi muito transformador, mudou. A gente fez a lei da outorga onerosa em 2019 e se você olhar os prédios mais bonitos que
que nasceram na cidade mais alto, com mais VGV, melhorou muito a arquitetura da cidade. Esses prédios estão sendo inaugurados agora, né? A cidade está ficando mais bonita porque teve mais potencial construtivo que justifica investir mais em arquitetura e desenvolver produtos imobiliários melhores. Então, foi uma passagem assim de muito, mas muito aprendizado, muito estudo, né? Para conseguir sentar na mesa de discussão com os nossos urbanistas lá e poder debater cidade igual para igual, assim. Então, eu me sinto realmente muito orgulhoso de tudo que foi feito nesse período. E essa paixão, ela é tão evidente, né? A gente teve aqui em agosto, como o Manuel falou, e a gente teve a oportunidade, isso que você falou dos pontos, a gente sentou com você lá atrás, e uma das coisas que chamou muita atenção foi a paixão que você falava desse projeto, assim, ainda não tinha lançado nenhum empreendimento, aí você falou de todo o conceito do cidade para pessoas e explicou com toda aquela paixão, e lá atrás não tinha nada para vender, assim, não tinha nenhum empreendimento, já tinha algumas parcerias fechadas, vocês estão aí há quase 4 anos aí nesse projeto, né? Quase 5, na verdade. E fala um pouquinho pra gente como é que começou isso lá atrás, essa paixão ali pelo urbanismo e aí se direcionou por toda a história aí que hoje foi um sucesso de vendas, mas assim, na verdade, começou com um planejamento lá atrás, né? Que vocês foram para Copenhague, enfim, conta um pouquinho dessa história pra gente, que foi encantadora. Eu acho assim que a paixão vem pela cidade de Joinville, assim, sabe? Eu sou um joinvilense apaixonado pela cidade que nasci, e muito nostálgico da cidade antigamente, sabe? Joinville foi uma cidade das flores, das bicicletas, dos príncipes. A gente sempre teve reconhecimento nacional, agora a cidade da dança, né? Que são taglines assim que remetem a uma urbanidade acolhedora. E eu acho que não por falta de planejamento, mas por falta de zelo, a gente teve uma expansão urbana desorganizada, com baixa densidade. E isso trouxe reflexos enormes, assim, do ponto de vista negativo, para o desenvolvimento da cidade, né? Tudo que tem de ruim numa cidade, que é falta de saneamento, falta de segurança, falta de bom sistema de saúde, falta de um bom sistema de educação, para mim isso é subproduto de um urbanismo que não funciona, né? As cidades que têm densidade, né, elas têm condições de ter essas atividades essenciais melhor resolvidas. Né? Lá Balneário Camboriú, por exemplo. Né? Se você espalha demais a cidade... Você espalha muito... Você onera demais o... Fica caro. E você não consegue repassar isso no custo de IPTU, portanto, o cobertor fica curto. Você tem que escolher a prioridade. E para o chefe do executivo isso é muito doloroso, sabe? Então, tudo que a gente fez nas nossas políticas de urbanismo foi tentando trazer mais densidade para a cidade, para que ela seja uma cidade do ponto de vista financeiro, né, de arrecadação de impostos e entrega de infraestrutura sustentável. Por isso o IPTU progressivo, para estimular o uso de desenvolvimento de regiões centrais. E a outorga onerosa, a minha avó, a minha mãe sempre me ensinaram que você morde e assopra, né? Então o IPTU progressivo morde e diz, olha, faz aí porque é uma região de densidade importante com boa infraestrutura, em contrapartida eu te dou a opção de você dobrar o potencial na outorga onerosa, né? Então essa paixão pela cidade me faz ser apaixonado por Cidade das Águas, porque o Cidade das Águas permite a gente sonhar com uma Joinville mais bonita, né? Eu acho que esse projeto tem a capacidade de mudar a fotografia da cidade, né? Hoje você pesquisa Joinville no Google, vai aparecer aquela guarita estilo germânico na rua 15 de novembro, pertinho da Expoville. É linda, não tenho nada contra, mas porra, não representa a grandeza da maior cidade de Santa Catarina, sabe? Ela é muito aquém da grandeza de Joinville. E eu acho que a Cidade das Águas, vocês viram lá na maquete, a nossa praça com um musicário de fundo, né, com toda aquela vitalidade urbana, ela resgata muito desse orgulho de ser joinvilense, sabe? De ter um endereço, de trazer vocês que são de fora e mostrar, olha só como a minha cidade é linda, né? Hoje a gente não tem isso, né? E eu acho que a gente vai passar a ter com a Cidade das Águas. E uma coisa que me faz acreditar e ficar muito entusiasmado com isso é o fato da família Hansen ter na figura do Felipe, que é o chairman ali da família, ele assumiu para si uma responsabilidade de deixar um legado para a cidade. Ele tem muito claro de que a Tigre foi um legado importante que a família deixou, mas a Tigre foi um legado da geração anterior. E ele sente um pouco o peso de dessa geração também deixar um legado. E ele está vendo no Cidade das Águas a possibilidade disso acontecer, né? Então, isso é muito bonito e eu acho que pessoas assim merecem de ajuda, né? E eu acho que eu tenho condições de ajudá-los a conquistar e realizar esse sonho. E os Gomes, né? O Marcelo e o Valério, não sei se vocês já os conheceram. Pessoalmente não. Mas eles respiram um legado o tempo todo, né? O Valério a diferença entre a loucura e a genialidade é o sucesso. Então hoje ele é um homem genial,
O Marcelo, o filho dele, talvez seja um dos principais executivos do mercado imobiliário no Brasil. O Marcelo é muito talentoso. E eu acho que as duas famílias corroboram de princípios e valores muito parecidos. E eu acho que é por isso que o Cidade das Águas tem essa energia toda que consegue transmitir na hora que vocês vão lá nos visitar. Muito bacana. E o fato de ser essa área em Joinville foi uma escolha por já ser uma área da família ou teve alguma outra razão, motivo pela própria localização? Porque assim, na hora que a gente está lá no terreno, no empreendimento, na região onde está lá o restaurante, o stand, e olha para o lado, né, a gente tem uma beleza natural muito grande ali em todo o entorno e tudo. De onde que partiu a ideia de desenvolver o bairro ali naquele endereço? Não, isso é uma iniciativa do Felipe, né? O Alencar teve com ele nessa jornada e eles tinham ali, né, um espaço, antiga fábrica da Tigre. A Tigre não ocupa mais aquele endereço, ela está mais ao norte da cidade já há bastante tempo. E o que restou dos galpões industriais da Tigre, eles formaram um condomínio empresarial. Mas é uma infraestrutura já bastante depreciada. A recreativa de funcionários era uma recreativa que já não se sustentava. Então ela precisava, a família abraçou aquilo, sustentou durante um bom tempo, mas precisava dar um novo uso, né? E aquele terreno ele se transformou num vazio urbano ali no entorno, né? O melhor metro quadrado da cidade está ali, mas ela é um vazio urbano. E o Felipe foi atrás de entender o que o mundo faz com esses terrenos que são vazios urbanos. Ele entendeu que essa ocupação que a gente escolheu era o melhor caminho. E a melhor empresa para nos ajudar a fazer é a Urbana Pedra Branca, né? É certamente do que eu vi no Brasil hoje o melhor urbanismo, né? Tem muitos projetos parecidos, inspirados no mesmo conceito, mas do ponto de vista de urbanismo tem muito o dedo do Valério e do Marcelo em cada detalhe que eles fazem lá, tamanho de marquise, revestimento de calçada, largura e tal. E eu acho que o Felipe tomou uma decisão muito acertada de trazê-los como sócio para a gente aplicar esses aprendizados que eles têm lá já há mais de 20 anos, né? Acho que então é um pouco isso, tá? Já era terreno da família, eles entenderam que esse era o melhor perfil de ocupação para aquele terreno naquele endereço, e eu tenho certeza que eles tomaram uma decisão muito acertada. É um modelo de negócio que deixa um legado para a cidade sem ser filantropia, né? Vocês sabem, entendimento do mercado imobiliário, é um modelo vencedor, muito rentável, que eu acho que vai estimulá-los a fazerem mais Cidade das Águas Brasil afora, tenho certeza. Muito bom. Agora, você tinha falado lá atrás sobre a questão do momento ali na participação pública e tudo, da questão de mudança de zoneamento para privilegiar adensamento nesse conceito de, né, trazer essa centralização maior e tudo. Mas o Cidade das Águas, na época lá, você explicou que vocês até nem chegaram a explorar o máximo de adensamento de VGV, muito por uma questão de conceito de projeto. Explica um pouco sobre isso, assim, como que esse conceito ele se desenhou, porque é aquilo, assim, de um lado não é um projeto filantrópico, mas de outro lado a empresa teve que tomar a decisão de falar, cara, eu não vou explorar ao máximo, porque também, mesmo tendo um caminho de adensamento, eu quero privilegiar questões arquitetônicas, questões, né, de conceito de produto e tudo. Como que foi esse processo? Essa é uma pergunta bem legal. A gente tem 30% de taxa de ocupação do terreno só. Né? Os outros 70% é para as pessoas se encontrarem no térreo, dos quais metade, né, 50% da gleba é disponível para todo cidadão joinvilense. Você morando ou não morando lá, você vai ter acesso às praças, os parques, espaço pet, toda a rede de comércio que a gente vai ter no térreo, né? São 45 mil metros quadrados de loja, e isso está disponível para toda a cidade e é a resposta ao legado que se pretende deixar pelos acionistas. Os ativos ambientais que nós temos, cota 40, toda aquela vegetação, né, de Mata Atlântica e tal, são transformadas em parque. Né? Num senso comum de mercado imobiliário, vamos fazer terraplanagem, suprimir o máximo que dá de árvore e ocupar o terreno. Não, a gente resolveu preservar aquela mata e fazer dali um dos melhores parques de Santa Catarina, e vocês viram lá na maquete o protagonismo que esse parque tem para o desenvolvimento urbano. Então, é nesse sentido que a gente não ocupa. A nossa taxa de ocupação poderia ser o dobro. Né? Então, teríamos o dobro de VGV, portanto. Então, a gente abre mão desse VGV todo para deixar um legado para a cidade e para quem morar lá ter um produto imobiliário de altíssima qualidade, né? Com um entorno que deve valorizar o patrimônio imobiliário de todo mundo que entrar conosco na aquisição desse primeiro lançamento. Então, é isso. Joinville tem
dois indicadores que inibem o coeficiente o adensamento das glebas. Então, um é o coeficiente de aproveitamento do lote e o outro é o gabarito. Né? Então, no gabarito, a gente foi o máximo que podia para dar densidade, e é ele que permite que a gente tenha uma taxa de ocupação menor. Entendi. E eu sou bastante favorável, né? Apesar de ser um assunto polêmico, a gabaritos mais altos, desde que você tenha infraestrutura no térreo, e o térreo é onde a vida acontece, é onde a cidade tem que ser gostosa, boa de caminhar, né? E a gente foi nessa linha mais vancouverismo, né? De ocupação. Tem os conceitos lá de fachada ativa e tudo para dar vida nesse processo. Para dar vitalidade urbana. E o que mais que diferencia assim, a Cidade das Águas de um bairro tradicional, por exemplo? Assim? E aí, às vezes, você pode puxar, Danilo, até para conceito geral, assim, né? Na sua cabeça, o que destaca um bairro planejado de uma forma geral? Aí pode trazer também características particulares do Cidade das Águas, de um bairro tradicional da cidade. Eu acho que está muito claro para mim que o mercado imobiliário está vivendo uma nova tendência com esses bairros planejados, cidade para pessoas. São bairros verticais. Nós não estamos falando... É que se prostituiu muito esse conceito de bairro planejado, né? Eu ia até pedir para você explorar mais um pouquinho, porque bairro planejado muita gente tem vivido hoje. Então, esse conceito de... O que é realmente o cidade para pessoas na leitura de vocês, assim, até falando de GEL e tudo mais? Isso, porque bom, primeiro, para nós é um endereço, a Pedra Branca trouxe essa narrativa que acho que é muito acertada. É um endereço onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar e se divertir a uma caminhada de distância. Né? Então, simplificou muito. Né? Eu acho que uma literatura inteira para fazer entender o que se pretende com esses endereços. E nós não somos os únicos, né? Então, e todos que apostaram nesse pano de fundo, né, de tornar um bairro onde as pessoas podem fazer tudo a pé, como um pano de fundo do desenvolvimento imobiliário, todos tiveram sucesso. Né? A Pedra Branca teve, depois de muita resiliência, é verdade, mas teve. O Parque Una, em Pelotas, o Quartier, o Viva Parque em Porto Belo, agora o Parque Autódromo em Curitiba, a Cidade das Águas semana passada. Né? Porque eu acho que as pessoas elas entenderam que elas não estão comprando um apartamento, mas estão comprando um estilo de vida, né? Que permite, por exemplo, o filho brincar na rua de novo, né? E eu acho que isso é uma proposta de valor muito forte. E basicamente para o consumidor não é se ele quer ou não quer, é se ele pode ou não pode, entendeu? Tá ali pela questão do custo que está envolvido, do preço de venda que está necessário se fazer por tudo que se entrega. Então eu acho que isso é muito presente. E aí eu estava analisando com o time lá, né, o porquê que as pessoas se entusiasmam tanto. E eu acho que isso tem muito da antropologia, porque o Clóvis de Barros Filho sempre fala, né, acho que é Aristóteles que ele parafraseia, ele fala, olha, na natureza é tudo muito parecido, né, um girassol é igual ao outro girassol, o sapo é igual ao outro sapo, né, ele fala, um sapo sapeia só como podia sapear, né, a maré mareia como podia marear, o vento venta como podia ventar. E o ser humano não é assim, né? Ele até diz que o ser humano ele não é igual, nem parecido, porque se for parecido, parte de uma comparação. Ele fala, a igualdade é um devaneio matemático. Eu acho isso bonito pra caramba. O ser humano ele é singular, mas o que faz a gente ser ser humano e que nos une enquanto sapiens é a busca pela felicidade, sabe? Todo mundo está buscando ser feliz. E quando você vê um endereço como esse, que tu pode ir buscar o filho a pé na escola, né? Voltar a pé para casa, ter bons restaurantes, poder ter espaços públicos de qualidade para os filhos brincarem de novo na rua, né? Poder conhecer a vizinhança, caminhar no final do dia. Você tem um estilo de vida que parece que a vida até é mais gostosa, assim. Você gera tempo, né? Para as pessoas. Otimiza o uso do tempo, né? Então, ali eles percebem que ali eles podem sim ser mais felizes. A gente leva os corretores na Pedra Branca para fazer capacitação. E um deles me abordou no último treinamento e falou, Danilo, aqui parece que tá todo mundo de férias, sabe? A vida parece mais calma aqui. Era 18 horas, horário de rush, não tinha um carro na rua. O bairro nem semáforo tem, entendeu? Todo mundo desce com suas pastinhas, vai para casa, dá uns 30 minutos, desce de novo com roupa de academia, vai para academia. Então, é um estilo de vida que você não consegue numa cidade normal, né? Só que isso é planejado do ponto de vista de arquitetura, de engenharia, de ocupação, mas de gestão também. Né? O placemaking é importante, fazer essa gestão territorial. No nosso caso, o térreo comercial ele é propriedade da empresa, é a gente que vai fazer o mix para garantir a minha promessa de marketing de que você vai fazer tudo a pé.
tem que ter supermercado, padaria, verdureira, academia, farmácia, né? Escola para o filho estudar. Então, precisa ter uma empresa cuidando da gestão desse mix. E outra coisa boa que eu acho que vale destacar é o seguinte: diferente de uma incorporadora normal, uma incorporadora normal, o que ela faz? Ela constrói, vende e vai embora. E parte para o próximo. No nosso caso, a gente constrói, vende e fica. Né? Fica por duas razões. Primeiro, porque o ciclo de desenvolvimento dela leva 10, 20 anos. E segundo, que nós somos proprietários de todo o térreo comercial. São 45 mil metros quadrados de propriedade imobiliária da empresa, que vai ficar ali para sempre. Né? Então, a família Hansen vai participar daquele endereço a vida inteira. Então, isso traz para o consumidor uma tranquilidade que vai estar bem cuidado, vai ser seguro. Né? Então, é uma outra proposta, sabe? Tem um outro significado. E eu acho que é por isso que esses bairros planejados com cidade para pessoas, né, como pano de fundo, tem sido esse sucesso todo o Brasil afora. Muito bacana. E vocês participam do processo de forma ativa como um todo, porque não é só nessa parte das lojas, vocês também têm participação nas próprias incorporações e tudo. E tem critérios aí a serem estabelecidos e direcionamentos e tudo nesse processo. Explica um pouco como que funciona essa dinâmica. O grande desafio do modelo que a gente escolheu é a gente ser motorista da locomotiva e não passageiro. Né? Na Pedra Branca, a urbana ela é a terrenista, a urbanizadora e a incorporadora. E ela também é dona do Open Mall. Então faz tudo, né? E aí você tem um controle melhor sobre o desenvolvimento do produto. No nosso caso aqui, nós somos uma urbanizadora. E a gente escolheu nos associar a incorporadores locais para lançar produto no mercado imobiliário. Então isso tem um desafio enorme, assim. E uma forma de ter controle sobre esses lançamentos, mix, etc., foi ser sócio dessas incorporações. Nós somos 50% sócio de todos os incorporadores que estão lançando conosco nesse momento. Né? A gente fez, antes de convidá-los, o que a gente chama de charrete, que definiu todo o master plan, né? As ruas, o tamanho das quadras, a volumetria dos prédios, inclusive a altura, e a gente fez questão de definir na charrete o design concept da torre e o detalhamento do térreo, porque o térreo fica conosco, né? E o design concept da torre é uma vontade dos acionistas de ter uma identidade arquitetônica para o bairro, né? Então o incorporador que vem, ele já vem com esse escopo brifado. O que a gente não entra? A gente não entra na tipologia. Eu não sou incorporador, eu não sei se é 3 quartos, 2 quartos, 2 vagas de garagem, se precisa ter churrasqueira na sacada, se não precisa. Isso é know-how do incorporador. Mas ele precisa respeitar esses parâmetros de uso e ocupação para que a gente tenha o controle sobre o mix e o desenvolvimento do master plan conforme planejado. Bacana. E só explica aí, você comentou sobre a questão da charrete. Para quem não conhece a dinâmica e tudo, na prática, como que é essa dinâmica de trabalho? Bom, eu que venho do mercado de tecnologia, é um hackathon, né? Na arquitetura chama de charrete. Mas o que é, né? Você tem um desafio. No nosso caso, o nosso desafio é como é que nós iríamos transformar numa cidade a gleba da família Hansen, os 250 mil metros quadrados de terreno. E para esse desafio a gente convidou, no nosso caso, 15 escritórios, entre arquitetos, engenheiros, urbanistas, paisagistas, né? 70 profissionais se reuniram em encontros online e presenciais para desenvolver a solução. Como que esse bairro deveria se formar, né? E dali nasceu tudo isso que eu falei do nosso master plan, volumetria, uso, ocupação, os design concept e tal. Então, essa charrete é um desafio enorme porque você imagina, né? Escritórios de arquitetura reunidos no mesmo espaço com opiniões muito diferentes, né? Mas funciona porque a gente tem, primeiro, os nossos gringos urbanistas lá, o Max especialmente, da Keystone, que tem sede em Miami. É ele quem coordena os trabalhos da charrete, né? Direciona, critica. E a presença do Marcelo e do Valério da Urbana é muito respeitada por esses escritórios de arquitetura, né? Porque já fez, né? Fez bem feito, então tudo que eles pedem e orientam, os escritórios normalmente aceitam, né? Então, e aí a gente também concentrou esses escritórios um em cada quadra, né? Para ele ter o mundo dele ali em que ele pode ter, né? Mais liberdade para conseguir. Bacana. E a Giovana tinha comentado sobre a questão dessa conexão aí com os conceitos do Gell, né? Que tem um livro dele, né? Para quem não conhece, Cidade para Pessoas.
E fez uma revolução lá em Copenhague, na Dinamarca e tudo. Como que foi esse envolvimento dele no trabalho e essa dinâmica de relação de vocês com ele no processo? E queria até que você acrescentasse, como é uma cidade muito colonizada por europeu em si, né? Como é que vocês enxergaram essa conexão também, até para trazer isso para o conceito, quando a gente for falar de storytelling também? Primeiro o Guel, né? O Guel foi contratado para fazer a crítica dos nossos espaços públicos, que eu acho que é a grande expertise que ele tem, assim, e a relação com o ambiente privado, né? Então o escritório do Guel foi contratado para isso. O Max da Keystone foi quem desenhou o master plan daí do Cidade das Águas, né? O Guel, o Cidade para Pessoas do Guel é um livro muito marcante, assim, porque até quem não é arquiteto entende o livro, né? O Guel é um personagem importante no urbanismo porque a Copenhague talvez seja hoje o maior case de urbanismo de cidade assim no mundo. E a transformação que Copenhague teve passou pela mão do Guel. O Guel foi eleito e reeleito secretário de Planejamento Urbano de Copenhague por 20 anos. Ele entrou em 1990, saiu em 2010. Né? Lá é diferente daqui, né? O secretário de Planejamento Urbano em qualquer cidade brasileira é nomeado pelo prefeito. Em Copenhague é eleito pela sociedade civil organizada. Então é como se o conselho da cidade elegesse o secretário de Planejamento Urbano. Ele não é nomeado pelo prefeito. E o Guel é professor de arquitetura da Universidade de Copenhague, era um ativista, e ele foi eleito e reeleito por essa sociedade civil organizada e pôde fazer um trabalho de longo prazo, que fez com que Copenhague fosse uma referência em cidade no mundo todo. E tudo que ele fez por Copenhague para transformar ela daquele jeito que a gente vê quando vai lá, ele escreveu num livro chamado Cidade para Pessoas. Esse livro impactou tanto o Valério que ele bancou a tradução, a primeira edição português do livro foi patrocinada pela Urbana, né? Pelo Valério. E hoje ela é livro de cabeceira de cama de todo arquiteto urbanista recém-formado, né? Todo mundo domina aquela literatura. E o que o Guel fala no livro é quase que um manifesto, assim, do jeito o Jaime Lerner fala que o novo urbanismo nada mais é do que o velho e bom urbanismo feito do jeito certo, né? E o que o Guel conta é o jeito certo, portanto, de fazer, né? E ele faz um manifesto, assim, ele diz, olha, nós temos que parar de fazer cidade como se a gente olhasse de cima de um avião, né? E fazer cidade como se a gente vivesse nelas. E ele usa muito o exemplo de Brasília como um exemplo a não ser seguido. E para nós que somos brasileiros, dói um pouco ler o livro, sabe? Porque é uma crítica... a gente tem orgulho do Oscar Niemeyer, né? Brasília foi uma referência durante muito tempo. E ele desconstrói essa referência e eu acho que com muita propriedade, muita razão. Mas machuca um pouquinho, mas é bom ler pra gente se provocar. É bom a gente se sentir e se fazer provocar. Se fazer provocar. E ele faz essas provocações. A gente tem que fazer a cidade como se a gente fosse viver nelas de novo, sabe? Criar bons espaços públicos, que as pessoas tenham vontade de andar na rua, de permanecer, se sintam seguros, né? E ele fala, essa divisão clara que existe hoje entre ambiente privado e público não é boa para a cidade, né? Ele mostra até fotos, assim, olha, tem uma foto de uma rua com um muro dos dois lados, né? E do lado uma foto sem muro, com fachada ativa, gente andando, barzinho, criança brincando. E ele pergunta, por qual das duas ruas você gostaria de andar, né? É óbvio que a gente vai dizer onde tem gente, porque o homem é a alegria do homem, ele fala. Uma das coisas mais legais que tem quando você vai a Paris é sentar numa cafeteria na calçada e apreciar a vida urbana. Exatamente. Né? Ele é muito influenciado pela esposa, que é antropóloga, né? Eu imagino. E a narrativa do livro dele é uma narrativa muito poética, assim, bem, bem interessante. E por isso que a gente contratou ele para fazer essa crítica do espaço público no Cidade das Águas, né? E em maio agora, do ano passado, maio, junho, a gente foi a Copenhague mostrar para ele, olha só como ficou legal o bairro que você ajudou a gente a construir, né? E qual foi a devolutiva dele? Não, foi maravilhosa. Ele ficou acho que umas 2 horas conosco conversando. Que legal. A gente levou um grupo de corretores para lá, a Urbana levou, né? E os corretores que mais venderam receberam como prêmio aí da Copenhague e Londres. E aí a gente foi lá no escritório, ficou 2 horas conversando com o Guel. Que legal. E autografou os livros. A gente autografou o livro, porque ele tem uma prateleira assim de Cidade para Pessoas em todos os idiomas. E faltou o português, não estava ali. Aí a gente levou um livro em português para ele e a galera, todos os corretores puderam autografar e ele deixou na exposição da biblioteca dele. Legal. Fomos super bem recebidos. E ele fez questão de nos receber, porque o Guel já passou dos 80 anos, né? Então ele está com uma idade bastante avançada
Mas mesmo assim ele foi muito carinhoso conosco por lá. Que experiência bacana, cara. E assim, uma das coisas que a gente percebeu lá na visita lá de agora, né? Assim, a gente tinha sentido isso um pouco na própria explicação e todo o conceito que você apresentou pra gente lá em agosto do ano passado. Só que agora, vendo o empreendimento já lançado e vendo toda a comunicação feita em prol do empreendimento e tudo, a gente percebe como isso está traduzido em todo o conceito do projeto, né, em todo o trabalho que foi desempenhado ali. Como que foi pegar esse conceito, né, de uma arquitetura, um desenvolvimento urbanístico de cidade para pessoas e desdobrar isso no conceito do empreendimento, na verticalização, enfim, como que foi o trabalho disso? E no próprio stand, né, na experiência que vocês pensaram para gerar ali para o cliente? A gente tem bem claro que nós não estamos vendendo apartamento. A gente está vendendo esse estilo de vida único que a gente comentou. E para contar isso não é tão óbvio assim para as pessoas, né? É diferente, assim, ela não está acostumada a comprar isso. Então a gente criou a gente chama de Galeria Cidade das Águas, que ela tem 2 momentos. Assim. Tem um momento em que a gente fala de urbanismo, de ocupação urbana, do entorno, dos espaços públicos. E tem o segundo momento no pavimento de cima que a gente fala daí dos produtos imobiliários que a gente está lançando, né? São apartamentos, estúdios, salas comerciais e tal. E nesse momento inicial, a gente fez questão de seguir, assim, são 6 atos de apresentação, né? O primeiro ato é falar dos acionistas, porque eu acho que a história das 2 famílias tem muita credibilidade a emprestar para o projeto, né? É um projeto tão grande, tão audacioso, que a primeira reação que a cidade teve foi: será que isso vai acontecer mesmo, né? Será que é possível? Será que não vão desistir no meio do caminho e tal? Então mostrar que são 2 famílias empreendedoras de Santa Catarina traz conforto de que vai de início a fim. Depois a gente fala um pouco sobre a linha do tempo do terreno, porque tem muita memória afetiva vinculada à recreativa. Né? Imagina, desde 1965, com o seu João Hansen lá, avô do Felipe, que fundou a recreativa, tem pessoas circulando por aquele endereço. Muita gente casou, batizou seus filhos, fez festas de aniversário, o JEC nasceu lá, né? Grupos de ciclismo, atletismo. O dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, movimentava uma cidade inteira. Muitos usavam aquilo como quintal de casa, né, para brincar, para se divertir. Então essa memória afetiva foi respeitada, e o que a gente quis contar no nosso storytelling é que aquele endereço sempre teve como pano de fundo ser um ambiente de encontro, celebração e conexão de pessoas. E o que a gente vai fazer é exatamente isso, né? E eu acho que são essas características, ser em ponto de encontro, celebração e conexão de pessoas, que faz a Pedra Branca ser premiada em bienais de arquitetura no mundo todo. Então a gente está contando para eles que o que a gente vai fazer é simplesmente dar continuidade a essa história. Melhorar aquilo que já transformar já tinha. num novo espaço ali. Porque os espaços de recreativa, em Joinville pelo menos, com raríssima exceção, estão todos com muita dificuldade de se manter. Para quem não sabe o que é recreativa, são os espaços que as empresas, as indústrias principalmente, tinham ali como se fossem clubes mesmo, de espaço de lazer para os funcionários. Isso mesmo. E as famílias. E as famílias. Então, é isso. Essa nova ocupação que essa gleba vai ter, ela tem uma inspiração no mundo, né? A nossa campanha é inspirada pelo mundo, feita por Joinville. E esse mundo que nos inspira é um mundo muito europeu, de bons espaços públicos, de vida ao ar livre, de parques, de calçadas acessíveis, de fachada ativa, que é a maior graça na Europa, né? Aquelas lojinhas, uma a cada 10 metros e tal. Então, é isso que tem nos inspirado. A gente trouxe... E a cidade tem origem europeia, né? Isso, a inspiração europeia é muito por conta da nossa colonização. Nós fomos colonizados por europeus aculturados, o que explica muito da nossa revolução industrial muito cedo, né? Europeus, alemães, suíços e noruegueses vieram na barca Colón em 1851, no dia 9 de março, né? Então, a gente tem muito orgulho dessa colonização. Eu acho que traz muito das nossas origens, e eu acho que a cidade se identifica com isso. A gente explica depois essas assinaturas urbanísticas internacionais, que, ou seja, nós estamos inspirados pelo mundo e nós nos assessoramos do que tem de estado da arte em consultoria para o urbanismo no mundo, né? O GEL, o MAX. E os 70 profissionais que ajudaram a desenvolver. Né? Não tem como dizer assim, que CPF fez Cidade das Águas. É muita gente participando, é difícil de dizer quem foi. É um trabalho muito
coletivo, colaborativo, né? Que envolveu inclusive os vizinhos, né? O poder público, lideranças, formadores de opinião, arquitetos, envolveu muita gente. Depois a gente entra num cinema imersivo que passa um vídeo de 4 minutos, que é a primeira vez que as pessoas veem os renders do bairro. A gente ficou 5 anos desenvolvendo o bairro sem mostrar nenhum render, né? Para dar esse efeito de surpresa. E impacta, porque é a primeira vez que vê, o projeto está maravilhoso, os renders são muito bem feitos pela Neurama. E o vídeo eu acho que está bem conduzido assim, para explicar qual é esse estilo de vida que se pretende oferecer. Então ali, a nossa intenção com o vídeo era as pessoas saírem convencidas de que não precisavam ver mais nada. É só me dar o contrato, eu assino, quero morar aqui, né? E eu vou te falar que o sentimento é esse, né? Assim, a gente você teve nem lá viu o hoje, produto ainda, mas você a já gente, quer a gente ficar. já entendi. A gente viveu essa experiência, assim, um vídeo realmente fantástico, um vídeo assim que soube mexer, né? Assim, criou um conceito que soube mexer, e eu acho que é muito bacana, você depois vai dar continuidade aí né, na explicação do conceito e tudo, mas a gente trazer isso porque o nosso mercado ainda carece muito, né, Danilo, assim, de empresas e de profissionais que dão o real valor a um bom storytelling, a um conceito bem construído e tudo, e saber principalmente desdobrar isso em ações, em estratégias, para fazer com que essa narrativa ela seja aplicada. Né? E sabe, eu vejo muitas apresentações voltadas a argumentos muito técnicos. Sim. Né? E vamos trazer assim, o que a propaganda nos ensinou, né? Você pega, por exemplo, uma propaganda de... Eu ia falar uma outra coisa, deixa eu pensar outra. Um refrigerante, por exemplo. Ele não fala que aquilo ali é um líquido gasoso que tem tanto de açúcar. Ele não explica, né, o que é o refrigerante. Ele te comunica um conceito, a sensação que causa. Felicidade, da família reunida. Pega o próprio carro, né? Assim, as propagandas de carro são assim, se é um carro... mais off-road, vamos colocar assim, a propaganda ela tá numa pegada da jornada do cliente ao usar o carro e não do carro em si, o que é 1.0, Depois eles até falam isso, né, brevemente, enfim, mas a pegada é muito mais o seguinte, como que ele aplica esse estilo de vida, seja família, seja um carro off-road, né, pessoa fazer sozinho, com amigos, enfim, então mexe com isso. Muito, né? A moda ensina isso, a Grife está ganhando. E eu vejo no mercado imobiliário o cara muito dedicado ainda. Não que não tenha que ter, tem, né? A gente tem depois a maquete lá, que daí você estressa um pouco dessas questões mais técnicas que o consumidor quer fazer. Mas isso tem que ser depois dele estar encantado com o bairro, né? Então é isso. O que a gente queria nesse momento? A gente queria posicionar o produto, né? As pessoas precisavam entender que seria o metro quadrado mais caro da cidade e elas não poderiam se surpreender com isso, né? Quando a gente falou o metro quadrado, a reação da cidade foi: não, beleza, eu acho que é isso, vale mesmo, né? Vale até mais, talvez. A gente, né? até ouviu falar né? que nossa, achei que fosse ser mais caro. E é interessante você falar isso. A minha área, que é muito de branding, de posicionamento, e às vezes o incorporador que está ali começando, ele acha que não tem essa necessidade, ou fala assim: não, o meu é o melhor 2/4 da região e ponto. Mas por que ele é o melhor 2/4, né? Então, o que eu achei mais interessante da experiência, quem estiver em Joinville, vai lá para conhecer o projeto, que é muito legal. É isso, vocês começaram ali, se a gente for pensar ali com a autoridade das famílias, foram para um lado emocional, que toda a cidade ali teve algum contato com o terreno, de alguma forma. Depois trouxeram ali o repertório de quem já fez. Olha, isso funciona. A gente não está no lunático, a gente não trouxe isso do nada. Isso funciona. Referência de Copenhague, referência da Pedra Branca. Depois foram para as pessoas. O que é mais legal? Se vocês estão falando o tempo inteiro de pessoas, isso vem muito para a comunicação, assim. Então, a gente está com isso ali. Tem as pessoas, tem a fotinha, gente, de quem participou do projeto. Tem os nomes das pessoas. E assim, tem as pessoas na história do bairro, porque tem fotos e vídeos passando da cena lá de trás, da época da recreativa e tudo. Depois tem as pessoas nos profissionais envolvidos no projeto. Depois as pessoas nos funcionários
das empresas, depois a pessoa do futuro, que é lá na render. parte da maquete que fala, vão ser 15 mil pessoas morando, 15 mil pessoas trabalhando e 1.500 alunos. Até antes, no render, foi o render que eu vi mais pessoas, assim. Muito humanizado, né? Muito humanizado, muito humanizado. Então, você consegue realmente... Você não está falando não é só uma tagline, não é só um slogan. Então, vocês preocuparam, inclusive, na maquete, os prédios, eles são transparentes, assim. Isso é legal, assim, porque, igual você falou, vocês não estão vendendo apartamentos, vocês estão vendendo um estilo de vida. Então, até na comunicação, isso é traduzido, assim... E detalhes, gente. Brand é detalhes, assim. Posicionamento é detalhes e é constância. Então, desde a hora que vocês fizeram ali o projeto lá atrás, e eu queria até escutar um pouquinho da estratégia comercial, de vocês começarem a falar do produto sem falar do produto. Assim, vocês estavam batendo no bairro sem ter nada. Inclusive, teve corretor que falava... E a gente fez algumas entrevistas aqui com corretores também, por um projeto que a gente está fazendo. E algumas pessoas falaram assim, não, mas assim, a gente não conseguia nem falar do empreendimento. Eles ficavam escondendo informação. A gente ia falar como é que a gente ia trabalhar o produto. Então, tem muita gente que não está nem acostumada, né? Para essa área de lançamento, Joinville ainda é muito recente, né? É um mercado mais cru nesse ponto, assim. As pessoas precisam ver para crer. O joinvilense, eu percebi que ele é meio pezinho atrás, meio desconfiado. Muito. Então, assim, como é que vocês até trouxeram isso para a estratégia comercial, usaram dessa própria característica da cidade para trazer esse repertório, entendendo que vocês não iam vender um prédio, né? Vocês estão aí com 15 torres ali para fazer. E a pessoa não vai comprar o apartamento, ela vai comprar o estilo de vida, né? É muito curioso. O que eu mais ouvi nesses últimos 60 dias é os alemão de Joinville. É uma coisa impressionante. Tipo isso. E, de fato, assim, a cultura local ela é muito pouco sensível a essas estratégias de marketing mirabolantes. Sim. Sabe? Não é um público muito exibido, né? E ele não paga para ver. Entendeu? Ele quer primeiro ver para depois pagar. Sim. Né? Então, é uma coisa muito curiosa. A gente teve dificuldades com isso. Mas era importante. Quem nos ajudou muito nessa estratégia de comercialização, de comunicação, foi a CIA do Paulo Toledo. Eles que é referência nesse são muito processo. Bons nisso. E ele entende muito, sabe? Eu até costumo dizer que eles não são uma empresa de venda, eles são uma empresa do comportamento humano. E eles entendem daqueles instintos primitivos que faz a gente agir, sabe? O medo, a escassez, a busca pela felicidade, tudo isso eles sabem, tanto com o corretor quanto com o consumidor final, mexer, estabelecer a sequência, calibrar os times. Eu acho eles muito bons nisso, sabe? Só que, claro, eles precisam de uma equipe local muito capacitada para que a metodologia deles funcione, né? E a gente tentou entregar esse recurso. A nossa ideia era o seguinte, eu tenho que ter um motivo forte para o cliente ir na loja, lá na galeria. Se eu divulgo o render do bairro aos 4 ventos, ele vai ver dentro da sala de casa. Ou tela do celular. E aí ele não vai ter o mesmo impacto que tem o vídeo, com aquele cinema, com aquele som, com aquela coisa toda. Então eu acho que perde muita experiência o cliente não vir. Então a gente não liberou. Até a semana passada ele nem podia chegar lá, né? Ele tinha que agendar. Então, essa escassez, essa Por que agendar? Porque é tão difícil vender o conceito que eu preciso ter... tempo. Eu preciso estar 100% dedicado àquele atendimento. Entendeu? Não é escala. Então, por que agendar? Porque eu quero tratar ele bem. Eu quero dizer, olha, quando você vier aqui nesse horário agendado, esse tempo vai ser 100% dedicado a você. Entendeu? E aí tinha as nossas encantadoras que conduziam essa visita com tempo, com calma, tirar dúvida para ele sair dali com o impacto que deveria sair, né? Então, por isso, se eu libero o render, libero planta e libero o preço, ele não vai. E ele vai olhar na sala de casa e vai achar caro, porque ele não entendeu o que ele está comprando, entendeu? Então tem que levar ele lá. E o mistério de não reunir nada é fazer com que eles vão. E aí a gente fez coquetel, fez os agendamentos... contando os coquetéis, passaram 3 mil pessoas no agendamento, mas os coquetéis deram umas 4 mil pessoas lá. E aí, em qual período? De quando a quando? De 4 de fevereiro até semana passada. Né? Foram menos de 2 meses. 50 dias de atendimento domingo a domingo, 12 horas por dia para atender todo mundo. Né? E o que acabou acontecendo? Como o projeto é muito impactante, especialmente para o joinvilense, que não está acostumado a esse tipo de projeto,
começou a reverberar nas festas de aniversário, nos encontros de happy hour, todo mundo começou a falar, isso desperta curiosidade, eu também vou ver, né? Um monte de gente fala, pô, meu irmão veio, eu sou obrigado a vir também, porque ele não para de falar do projeto, né? Quero saber como é que é. Como é que é? E não tinha preço e não tinha planta, mas tinha conceito. Tinha as maquetes, tinha os decorados, né? Então, mas isso é muito estratégia do Paulo, assim, da equipe dele. E aí, terça-feira passada, a gente fez um meeting de vendas, divulgou o preço e divulgou as plantas, né? E aí, a partir de então, vem já para uma decisão de compra mesmo, né? Por isso, aí tem esse represamento dos 50 dias e quando você abre para vender, daí dá os 4 dias ali, 250 milhões, porque está tudo muito represado, né? Então, a hora que viu o preço não assustou, o cara já estava com a decisão de compra pronta, era só ligar e assinar a carta proposta. Então o troço vai rápido. E aí já lançou as 3 torres, tudo simultâneo ali. A gente fez questão de ter as 3 torres lançadas. Foi até uma discussão que demorou bastante para decidir, né? Por conta do volume de unidades e tal. Mas a gente fez questão de ter as 3 para mostrar para a cidade que a gente vai ter produto para todo mundo, entendeu? Desde os compactos até os apartamentos de 500 metros quadrados, né? Não é um bairro exclusivo para um público nichado, é um bairro. Então, portanto, sendo uma cidade, tem gente que vive todos os momentos da vida, né? Tem um cara que está começando uma família agora, tem gente com família consolidada, tem o terceira idade, tem o solteiro, tem todo mundo. Então é produto para todo mundo, por isso que a gente resolveu fazer os 3, mas a gente limitou a 50% do estoque, porque foi uma tabela especial, a gente está chamando de tabela de morador fundador do bairro, né? Que eu acho que esse que decidir vir agora conosco merece ser recompensado, sabe? Porque apostou na largada. É o early adopter, né? Da curva. Então esse cara merece, por isso a gente decidiu para 50% essa tabela especial. Depois daí já vai ser outra conversa, né? Muito bom. E só um ponto aqui para quem está acompanhando, gente, que isso é algo que eu trago aqui como reflexão, né? O Danilo falou sobre a questão de ter efetivado essa venda aí no dia do lançamento, uma das torres 100% vendidas do empreendimento, só que foram 50 dias aí de trabalho com o cliente. Só que antes disso, desde outubro, novembro, por aí que vocês estão com o trabalho com o corretor. Então, não caia na ilusão de que você faz vendas de um empreendimento 100% no lançamento. Você realiza e efetiva essas vendas, mas o seu trabalho ele tem que ser iniciado bem antes disso para que você consiga atingir esse objetivo. Então, isso é muito importante de ter essa atenção, porque é isso, né? Assim, vocês tiveram uma estratégia de longo prazo, que eu até queria conectar com um pouco com um ponto aqui que a Giovana trouxe, né? Que foi uma das coisas que a gente sentiu no mercado, assim, imobiliárias que se adaptaram mais, mas tiveram imobiliárias que não se adaptaram tanto a essa estratégia, mas muito por isso, né? Assim, trazendo uma dinâmica nova para o mercado. A gente enfrenta muito isso também na Domi, quando a gente faz os nossos lançamentos, porque Goiânia já é sempre, né, assim, hiper acostumada a essa estratégia. O mercado de São Paulo, né, super acostumada à estratégia de represar a pressão de lançamento, enfim. Agora, você vai para cidades que não são acostumadas, é difícil, né? A gente até passou por essa característica em Sorriso, no Mato Grosso, por exemplo, que as imobiliárias ficavam, mas como que eu vou tratar o meu cliente, como que eu vou sentar com ele para negociar, sendo que eu não tenho informação, né? Então, esse é um desafio que a gente vive, né? E teve cliente nosso que, inclusive, bateu o pé, não, esse aqui não funciona na minha cidade, na minha cidade é diferente. E igual você falou, venda, principalmente no mercado imobiliário, que é high ticket, gente, é comportamento humano puro. Então, assim, você não está vendendo uma calça jeans, você está vendendo, assim, um desejo, mesmo que a pessoa já tenha comprado uma casa, um apartamento, é uma coisa que ela precisa parar, pensar, não é uma decisão que ela faz tão rápido. Então, teve cliente nosso que falou, não, aqui na minha cidade não funciona desse jeito, vamos já lançar direto e patinou um pouquinho no lançamento, justamente por isso. Mas, assim, dessa fala que você falou, se for considerar tudo, foram 8 meses e 4 dias. Olha isso. Porque desde o render briefado lá para fazer o vídeo até o dia da venda, deram 8 meses e 4 dias. Então, é bastante trabalho antes, sabe? Preparação, né? Preparação. Isso é o Arthur da CIA fala uma coisa muito legal, assim, que ele deu um exemplo maravilhoso para os corretores, né? Para entender a importância a importância não, mas o quanto não é importante o preço. Por exemplo, ele falou assim, olha, tu que é homem vai me entender. Eu tenho um carro de 2 lugares por 100 mil, quer comprar? Depende do carro. Se eu te disser que é uma Saveiro, tu vai querer? Não. Caro, né? Mas e se for uma Porsche?
Sim. Aí tá barato. Então, assim, não é o preço que define, entendeu? Por isso... É a percepção de valor. Pois é. Uma vez o que nem Manuel um me apartamento 2 entrevistando, quartos, exatamente. né? Ele me entrevistando perguntou o que era marketing para mim. Eu falei, gente, para mim é vender com propósito. É você sair, o cliente sair da sua frente falando, nossa, fiz um puta negócio. Assim. Não importa se é um apartamento ali de 3 milhões ou se é uma xícara. Ele tem que sair com essa sensação que eu ganhei. De que ele fez um ótimo negócio. Aí falei disso. Tá. Só para dar acho que isso que vocês querem tirar de mim, eu vou tentar uma linha do tempo, assim, né? Não vou falar dos 8 meses, mas vou falar a partir do momento que a gente começou a trabalhar com a força de vendas. Primeiro, assim, de fato, Joinville não tem imobiliárias preparadas para lançamento. Tem uma única imobiliária que tem uma equipe boa, dedicada, faz só isso, né? O resto está muito acostumado a fazer imóvel pronto. Ou revenda. Ou aluguel e também, né? Então, esse modelo de lançamento que a gente adotou para as imobiliárias de Joinville doeu bastante, mas eu acho que elas têm capacidade de se adaptar. Tá? Porque se adaptaram, se adaptaram inclusive. E uma das corretoras até falou isso, assim... Olha, foi meio difícil, mas funcionou, o negócio vendeu. A gente ouviu isso, né? Tá bom, foi difícil. Tinha um dos corretores questionando, né? Nossa, mas é um negócio longo, cansativo. Porque para quem não é acostumado, realmente. Aí a outra corretora estava do lado e falou, tá, mas deu certo, vendeu. E é isso que... Mas acho que esse primeiro lançamento foi educativo, assim. Acho que todo mundo entendeu. A tendência é que a gente faça lançamentos assim, né? De tiro curto. Sobre o timeline que a gente escolheu fazer. Não é uma receita de bolo, isso cada mercado, cada produto, cada contexto muda, né? Mas a gente resolveu, início de outubro, nós credenciamos 40 imobiliárias, vieram depois 126 pedir para ser credenciada. Eu nem sabia que tinha tudo isso. Mas nós escolhemos 40. Quem que escolheu? Foi um comitê. A gente, para gerir tudo, desenvolvimento de produto, estratégias de marketing, de venda e agora de engenharia, nós definimos comitês. Então a gente tem comitê de marketing e vendas. Quem participa do comitê? Os 3 incorporadores, a CIA coordena e a gente. Então é um comitê, sempre um consenso. Porque não dá para fazer um lançamento com tantas empresas sem ter uma governança estabelecida, senão não funciona. Então esse comitê escolheu 40 imobiliárias. Delas vieram mais ou menos uns 350 corretores. A partir de outubro, a gente começou a capacitá-los lá na Pedra Branca. Foram 6 módulos de capacitação. E o primeiro era visitar a Pedra Branca, né? Em novembro, nós fizemos o último módulo de capacitação, que é sobre o bairro. E nesse mesmo dia, a gente inaugurou o que vocês viram lá, a nossa praça, rua e restaurante. Então, os corretores foram os primeiros a verem o ambiente pronto, né? É um prestígio para eles isso. Em novembro. E o que a gente queria com isso? A gente queria que os corretores nos ajudassem a vender o conceito do bairro. Porque ali naquele momento eles tinham a imagem, a informação do que seria o bairro, mas não tinha planta, não sabia nem tamanho de apartamento. A gente não falou de incorporação vertical, falamos só de bairro. E eles ficaram de novembro até fevereiro postando vídeo no Instagram, rede social, falando com os clientes. E eles... com todo respeito, mas eles mataram a pau, cara. O conteúdo deles era maravilhoso. Eles entenderam o que precisava ser transmitido. E abraçaram o projeto. E a gente tinha muito medo disso. Será que eles vão entender? Não vão... davam aula, entendeu? Da capacitação que a gente fez. Foi maravilhoso. E isso ajudou a posicionar o produto. E aí, em fevereiro, a gente teve mais uma sabatinada de capacitação, sabe? Capacitada aí storytelling, loja, as ferramentas que eles teriam à disposição para as vendas, né? Então isso foi feito em janeiro. Em fevereiro, dia 4, a gente abriu a galeria e começaram os agendamentos, né? Então esses agendamentos, depois os coquetéis e aí por fim a gente fez as vendas. Aí só para... Pode falar. Pode. Então, só para conectar, a gente acabou de fazer a série de lançamentos, você ainda não acompanhou, vai lá, dá uma olhada do que a gente está falando de storytelling, de conceito, de posicionamento. E eu queria até reforçar, o que ele acabou de falar foi o que a gente sempre fala nas 4 fases que a gente tem para um produto imobiliário. Todos os empreendimentos vão passar por isso? Não, mas nesse caso eles tinham que vender um projeto que era o bairro, né? Então eles começaram ali na fase teaser, que é super importante. Então você está vendo que eles começaram ali atrás, levando um produto de referência, que era a Pedra Branca, começaram a falar sobre
esse conceito do bairro planejado antes mesmo de apresentar. Então, o teaser ele não é usado para todos os empreendimentos, mas esse foi fundamental, né, Danilo, assim, para o corretor se educar mesmo do que viria. Então, não era um empreendimento específico. Tá? O teaser foi super importante para ir começando ali. Fizeram a fase de pré-lançamento bonitinho ali. Eles entregaram, inclusive, não abriram tantas informações do produto, mas eles já começaram a treinar o corretor. O corretor começou a trabalhar sem, às vezes, nem saber ali informações do produto. Depois, eles abriram para lançamento, levando as pessoas para lá com agendamento. E aí, sim, a abertura de vendas. E agora começa uma fase de sustentação, que aí é a quarta fase, que só que no caso deles começa tudo de novo, porque o ciclo tem novos projetos. Então, e até é importante esse ponto que você está trazendo, Gel, que assim, para as pessoas conectarem, porque nesses episódios de lançamento, né, que a gente fez, a gente falava muito sobre a dinâmica de cada uma dessas fases e o que geralmente cada entrevistado estava trabalhando em relação a prazos, né, em cada uma dessas etapas. E vocês veem como que isso não existe regra. O nosso processo imobiliário é muito de projeto a projeto, circunstância por circunstância, como que faz sentido a gente desenvolver. Vocês tinham um desafio muito maior no processo de vocês, que era um desafio de vender e posicionar um conceito, que era o do bairro, e treinar a dinâmica das imobiliárias na cidade em cima de um novo modelo de trabalho. Então eram 2 desafios muito grandes, na verdade até um terceiro, né, que era dar essa segurança institucional das empresas por trás do projeto, então ter que levar até lá na Pedra Branca e tudo. E até por isso eles fizeram uma fase teaser tão longa, né? Nós estamos falando de novembro a fevereiro, basicamente. Então, não tem receita de bolo, como você falou, é muito de negócio a negócio. Né? A gente fez longo porque teve o Natal e o final de ano e Carnaval nesse meio do caminho todo aí, que fez o processo ficar mais longo. Mas assim, a gente não tinha muita saída. Precisava ter, em novembro, uma notícia sobre o bairro, porque a cidade não aguentava mais, sabe? Que até essa parte cultural, né, deles. Então, peraí, você está falando tanto disso aí, vai sair, não vai sair? Porque se a gente deixasse para o ano que vem, acho que ia murchar muito, sabe? A sensação que ia causar é de que o bairro não ia ser inaugurado. Até esse feeling é importante. Então isso foi importante para a gente, por isso a gente escolheu pelo conceito e alargou um pouco mais tudo que vinha pela frente, né? Final do ano em Joinville todo mundo vai para a praia, então não é um momento bom de venda, né? E aí a gente esperou passar o Carnaval para começar esse momento que a gente está vivendo agora, né? Então a gente está no 7º dia de vendas, né? Não vai durar muito, a gente ainda todo dia a gente avalia. Quando estiver vendendo bem, nós estamos com a loja aberta, mas daqui a pouco acaba o estoque, né? Que a gente tem nessa primeira fase, acabando o estoque, daí a gente encerra esse ciclo de lançamento, né? Mas é tiro curto, não sei, né? Não vai ser antes de segunda, dia 7 de abril, né? Certamente não vai, mas também não deve passar mais do que 10 ou 15 dias. Então, a gente está sentindo momento a momento, mas está indo bem, está indo muito bem. Os 4 primeiros dias foram extraordinários, né? Porque a represamento era grande e agora a gente acha que viveu um novo ciclo, porque, de novo, os alemães de Joinville, né? Que precisam ver para comprar, eles viram o sucesso que foi o projeto, né? Tá todo mundo falando muito bem e agora eles resolveram, agora que tem preço, eles resolveram vir. Então a loja encheu de novo, vocês viram? Vocês estiveram lá hoje, estava cheia, estava um monte de atendimento, gente, porque teve esse novo ciclo que nós não esperávamos. Quarta-feira, 3 horas da tarde, era o horário que a gente estava lá, né? Quarta-feira, 3 horas da tarde, cheio de gente, né? É impressionante. Danilo, e um ponto interessante que eu queria que você abordasse aqui, porque para mim é uma característica particular do projeto e eu queria entender como que vocês fizeram a gestão da estratégia, marketing, comercial, enfim, no entorno disso. Porque vocês estão lançando concomitantemente assim, um bairro com 3 incorporações, mas da qual vocês são sócios das 3 incorporações, mas são 3 incorporadoras diferentes. E essa dinâmica de lançamento, ela foi uma dinâmica centralizada lá, junto com vocês, mas principalmente pela CIA, lá por todo o time do Paulo. Só que tinha essas empresas diferentes. Como que foi isso? Você já falou que tinha o comitê para poder tomar as decisões, mas como que foi isso no desdobrar do trabalho produto a produto? Porque muito provavelmente cada empresa estava focada na venda do seu empreendimento, dentre as incorporadoras, né? Como que foi lidar com tudo isso e como que isso aconteceu na prática entre eles? Assim, eu acho que tudo começou com a escolha dos incorporadores, né?
esses sócios de bairros como, ou assim, nossos sócios, né? Porque a gente está olhando muito para a cultura interna dos nossos acionistas. Ele precisa ter um espírito colaborativo. Se ele não tiver, ele não consegue conviver conosco. Entendeu? Porque vocês viram lá na charrete, né? Tudo que se faz é feito de forma coletiva. Então, quem tem um jeito muito autoral de fazer as coisas tem dificuldade de trabalhar conosco. E eles ali estavam super abertos a contribuir e a receber contribuições. Então, esse é um espírito importante. Segundo ponto, a gente optou em não ter incorporadores assim muito grandes. Já ouviu falar de sexo com gorilas, não? Não. A única certeza que tu tem é que vai ser do jeito deles. Né? Então, ter incorporador grande é mais ou menos assim. E aí, a gente não queria isso. A gente queria ter um espírito mais participativo. Então, acho que tudo começou ali. Depois foi essa inspiração em Tigre, né? Tudo que o Felipe investe tem um modelo de governança robusto e tal. E a gente se inspirou um pouco no que a Tigre faz e estabeleceu os comitês para que os incorporadores participassem do desenvolvimento estratégico de tudo e ajudassem na tomada de decisão também. Então não é um modelo top-down, entendeu? Que vinha da gente para eles, faz e agora se vira. Não. A gente tinha uma inteligência coletiva a favor do desenvolvimento das estratégias. E uma empresa muito competente, que é a CIA, para nos ajudar a coordenar esses trabalhos. Né? Então, isso foi, como isso foi desde o início, tem acontecido até agora. Né? E eles também acreditarem nesse modelo de lançamento, sabe? Porque nenhum dos 3 incorporadores fez lançamento desse jeito. E eles resolveram acreditar naquilo que nós queríamos. E ajudaram, contribuíram e deram autonomia para conduzir esse processo. Né? E centralizar a venda numa loja única, né? Numa coordenação única, porque a gente precisa falar do bairro, né? E o apartamento, o prédio, ele é um subproduto do bairro. Porque se não for subproduto do bairro, nós vamos vender só mais um apartamento na cidade. Né? E aí você vira concorrente aos montes. Então, ter essa marca guarda-chuva e essa plataforma de venda foi importante para o projeto e pela velocidade de vendas que a gente teve. Então, foi um pouco assim que a gente conseguiu conduzir todo mundo na mesma direção. Mas dá muito trabalho. Imagina. Eu queria até sair um pouquinho do escopo para te perguntar como é que você, Danilo, assim, você falou o tempo inteiro dos fundadores, das autoridades que vocês trouxeram, mas assim, para o Danilo, que foi um nerd, que veio da TI e tal, só que você tem 3 filhos, né? Como é que é participar pessoalmente desse legado, assim, que a cidade vai receber, assim? É um prazer enorme, assim, é um sentimento de dever cumprido, sabe? O projeto está ali, nós temos um acordo de remuneração e tal, mas para ser bem honesto, isso importa muito pouco para mim, né? Eu acho que ajudar o Cidade das Águas a acontecer é a materialização de muito daquilo que eu sonhei quando estive na prefeitura, né? A prefeitura tem todas as suas amarras, você tem muita dificuldade de fazer as coisas lá. E aqui, com investimento privado, com autonomia naquele território, eu acho que a gente consegue materializar muito dessas coisas. Então, eu tenho muita gratidão pela escolha das famílias por terem me escolhido a liderar esse processo. Eu tenho aprendido muito, né? E aprender é muito gostoso, né? Parece que a gente evolui todo dia. Então, e a gente está muito bem assessorado. Então, dá tranquilidade para conduzir o processo, né? Todos os fornecedores que a gente pode contratar. Mas, para mim, é gostoso entender que os meus filhos vão receber uma Joinville muito melhor, né? Acho que é para isso que a gente está aqui. Acho que o mercado imobiliário nos apaixona. Acho que vocês são apaixonados por isso também, né? Por essa capacidade de mudança que tem, poucos segmentos têm, né? Essa capacidade de mudar tanto a vida das pessoas quanto o mercado imobiliário. É uma transformação muito grande. Muito grande, né? É isso que eu achei fantástico, assim. Para quem não teve a oportunidade de ir lá, já tem um restaurante funcionando no bairro, já tem um parquinho, assim, já tinha pessoas hoje sentadas lendo. Eu vi crianças brincando mais cedo. Então, assim, não tem nem... O prédio vai ficar pronto daqui 4 anos e já tem entrega. Já tem vida, né? Já tem vida. E isso é transformador. Muito bom. Danilo, agora um outro ponto que eu queria conectar contigo. Você já contou aqui, né, o que foi a estratégia por trás disso, mas eu queria que você trouxesse mais isso numa tônica da importância
do storytelling no projeto, né? Porque quando a gente está lá vivendo a experiência, e aí eu faço até uma conexão com o que a Giovana trouxe do seu papel no projeto e tudo, e eu acho que, né, assim, não é porque você está aqui, mas para mim foi uma baita escolha, né? A gente se conhece pouco, assim, tivemos 2 contatos, mas a forma com que você apresenta o produto, e você nos conduziu lá hoje apresentando... É muito apaixonado e apaixonante. Todo o empreendimento, assim, é de alma mesmo, né? Assim, a gente vê que você entrega a alma ali, e eu imagino quantas vezes você já deve ter repetido aquela apresentação para as pessoas que passaram por ali, né? E assim, a gente sente muita verdade nesse processo. E é uma abordagem que é igual você falou, assim, se fala muito pouco de produto, né, assim, o conceito que eu digo do empreendimento em si ali, qual que é o acabamento, as soluções. Depois lá na frente a gente chega lá, visita os decorados e vê a planta e tudo. A gente até fez umas postagens hoje, mas a gente vai pegar todo esse material e preparar ele, colocar aí nas nossas redes sociais para alimentar o público de tudo isso. Mas o que eu queria entender com você, assim, qual que é a importância desse storytelling tão bem construído que vocês fizeram lá em todo o sucesso desse trabalho do empreendimento, porque basicamente quando a gente entra ali e percorre todo o circuito de atendimento do Cidade das Águas, a gente emerge em uma história, né? E sente essa história e vive essa história. É o que você falou, assim, se eu fosse joinvilense ou se eu tivesse por aqui com a cabeça de fazer um investimento imobiliário, eu ia sair de lá falando, cadê o contrato e onde que eu assino? Porque realmente é algo que mexe, assim. O que é o peso disso para você? Bom, se tu quiser, eu tenho aqui na bolsa um guardado, né, já assim, depois que eu li Sapiens, do Yuval Harari... Muito bom livro. Pô, do caralho. Depois, o Homo Deus, então, é uma provocação sobre o futuro, né? E 21 lições para o século XXI. Esse eu não li ainda. Eu não sou desses mentirosos que falam que lê, mas esse eu não li ainda. Mas é dele também. É dele também, E ficou muito claro para mim que o que nos diferencia de todos os outros animais na natureza é a nossa capacidade de contar história. Sim. Sabe? E ali ficou muito claro que tudo que você precisa vender, né, e materializar, você precisa necessariamente ter uma história, né? E essa história ela precisa passar por 3 momentos, né? Pela latência, luto e contemplação. O luto não necessariamente no coisa ruim, mas assim, ir direto ao ponto e tal. Então, precisa dessas histórias para as pessoas conseguirem entender o que a gente quer transmitir. Então, o storytelling para nós é protagonista da nossa estratégia de lançamento, né? E tudo que você viu lá de insumos, né, da linha do tempo, dos vídeos que passam na televisão, do vídeo do cinema, da maquete, é para materializar, é para compor esse storytelling. São ferramentas que ajudam a gente a transmitir esse conteúdo, né? Então, sem ele, a gente certamente não conseguiria posicionar o produto do jeito que a gente posicionou, né? Cara, é muito bom. E aí um recado para a turma que está aqui nos acompanhando. O Danilo acabou de trazer aqui que storytelling para eles é o protagonista de todo o trabalho e de todo o sucesso do Cidade das Águas. E aí eu conecto de novo com outros episódios que a gente fez, um dos episódios com o Rogério Bastos, da Somos, na nossa série de lançamentos imobiliários, lançamentos de sucesso, onde eu perguntei para ele também sobre o storytelling e qual que era o peso disso. Ele falou, Manuel, 110%, porque para mim storytelling resolve, né, aquilo que é essencial, ser uma história bem contada e tudo em um empreendimento. Então, para você que está nos acompanhando, que ainda não conta histórias no seu produto, ou ainda não sabe como desenvolver isso, é importante que você vá atrás de aprender a contar boas histórias e criar uma narrativa que faça esse trabalho, né, de conectar o empreendimento com as necessidades e com os anseios do seu potencial cliente. Agora, um ponto que é muito importante a gente reforçar aqui, a gente vê isso de forma muito clara lá no Cidade das Águas, é que tem que ser uma história verdadeira. Tem que ser uma história que entregue verdade. Não adianta também criar uma... a Giovana fala muito isso, né? A história da carochinha ali e achar que essa história ela vai perpetuar, porque vai cair por terra ao longo do caminho, né? E por isso que a gente tem aquele ambiente
que é a praça, a calçada, a marquise e a fachada ativa do restaurante. Para mostrar a prática, né? Para não dizer que é só papo furado, né? Então, Sim. a gente está lá contando toda a história, falando do valor que tem isso, e depois você vai lá fora e você vê isso materializado Essa numa entrega escala humana. antecipada ela é muito bacana. Então, isso reforça, né, Até dá o nível credibilidade para o discurso. Até o nível construtivo, que é algo que vocês não ficam endossando tanto, porque está muito mais né, assim, dentro da história mesmo do negócio, mas a fiação subterrânea, uma coisa que eu observei que a gente nem falou, mas que são aqueles postes que tem ali de aquelas barreiras de proteção, né, os balizadores e tudo, para criar essa proteção entre a calçada e o trânsito de veículos e tudo no empreendimento. Então, são detalhes ali que já vão sendo percebidos, né, ao longo do projeto. É isso mesmo. Agora, voltando aí, depois da gente ter explorado tanto essa questão do bairro planejado e de todo esse conceito do Cidade das Águas, eu queria que você trouxesse mais a fundo aqui esse paralelo entre um bairro planejado e um empreendimento tradicional. Você já até comentou sobre o fato de o incorporador numa incorporação individual vai lá, desenvolve um empreendimento e depois vai embora. Vocês já têm um conceito que vocês vão ficar nesse projeto. É meio que um shopping a céu aberto ali que está sendo construído. Mas qual que é o paralelo disso, Danilo? Um bairro planejado como Cidade das Águas e uma região tradicional, um bairro tradicional da cidade, olhando os ambientes de precificação, níveis de precificação, perspectiva de valorização e todo o contexto dos projetos. Não, o que eu posso dizer é com base na referência que nós temos, né? Hoje na Pedra Branca, o valor do metro quadrado dentro da pedra é 30% mais alto do que do outro lado da rua. Uhum. Eu não estou falando do bairro vizinho, é literalmente o outro lado da rua, sabe? Atravessou a rua já é o outro valor, assim. E pelo que a gente tem percebido, não adianta esses concorrentes botarem preços no nível de Pedra Branca que não vende. Né? Uhum. Então esses 30% ele já acontece. Acontece também no Viva Parque, no Parque Una, todo mundo tem duas coisas, assim, a valorização e a velocidade de venda. Sim. São características muito particulares desses bairros, né? O índice de valorização anual que esses produtos vão ter, eu não sei, assim, né? A gente não fez conta para isso. Eu acho que isso é um exercício futurista que pode ser que caia numa mentira daqui a pouco. Uhum. Mas o que a gente tem visto são índices muito acima, né? A curva de valorização desses produtos é acima da média das outras regiões da cidade. Eu acho que o Cidade das Águas vai ter 3 momentos. Vai ter uma curva de valorização maior do que a média da cidade, mas vai ter 3 ups, assim, muito claros, que é agora, com o sucesso de vendas que foi, quem tinha dúvida, quem não sabia, quem não sei o que lá, acho que esse sucesso de vendas reforça que a gente estava com o preço até um pouco abaixo do que poderia ser. Depois, na inauguração da praça, a hora que materializar aquela maquete que a gente viu com praça e parque, vai ser outro. E depois na inauguração do Musicário, que é um concert hall de frente para a praça, com projeção ao ar livre. Sabe, esses 3 momentos, assim, eu acho que vai dar uns 2 degraus acima. Então, qual que é a perspectiva de conclusão de toda essa infra, tanto da praça quanto do... 2029 a praça, 2030 o Musicário. E você falou que o Musicário é o maior da América Latina. É o melhor. Tá. Maior não é porque a Sala São Paulo e BH vão ter mais de 1.000 lugares, a gente vai ter 907. Mas vai ser o melhor concert hall da América Latina. Um projeto feito pela... Walt Disney, né? É um projeto feito pela Nagata Acoustics, que é o melhor escritório de engenharia do som do mundo. E o nosso concert hall só perde pro do Walt Disney, se não seria o melhor das Américas. Olha só. Né? E vamos combinar, né, que perder pro Walt Disney tá tudo certo. Justo, tá justo. Tudo certo. É justo. Meu amigo, e desafios? O que você elenca aí como os principais desafios ao longo de toda essa jornada? Até aqui ou daqui para frente? Até aqui. E depois eu falo daqui para frente. Os desafios são enormes, assim, né? Primeiro é o licenciamento disso, a aprovação. A gente teve um desafio em particular que foi o formato jurídico que a gente escolheu de ser um condomínio de lotes. Uhum. Então nós temos um condomínio de lotes e um condomínio edilício. Portanto, o dono do apartamento, ele é dono da fração ideal do terreno e da fração ideal do bairro. Então esse modelo jurídico deu muito trabalho. Complexo para cá. Porque não tinha muita jurisprudência. Uhum. E graças à nossa equipe, né, acima de tudo, mas também à Prefeitura de Joinville e ao segundo registro de imóveis, né, na pessoa da doutora Cledenise e depois na pessoa do doutor Saulo, que é o atual registrador. Foram pessoas maravilhosas que acreditaram no conceito e não seria possível se não fosse o doutor Guilherme Gaia, né,
Dr. Renato Silva, que nos orientaram por esse caminho lá em 2020, né? Depois houve algumas decretos e instruções normativas que pacificaram muito dos entendimentos que nós tínhamos. Isso ajudou, mas nós talvez sejamos o primeiro no Brasil. Né? E eu espero de verdade que outros venham se inspirar nesse modelo, porque eu acho que esse modelo pro município é muito saudável. Né? Você tem um território inteiro de um equipamento público de altíssimo nível, aberto a toda a comunidade, que não onera a municipalidade. Né? A manutenção é de quem mora. E para quem mora é muito bom que seja assim, porque você garante segurança, garante zeladoria, garante que o entorno vai estar sempre bonito e, portanto, uma valorização do teu patrimônio imobiliário. Né? Patrimônio imobiliário com um entorno em decadência, a tendência é que ele desvalorize, deprecie, e aqui não vai acontecer isso. Sim. Então, eu acho que é um mundo muito interessante de a gente olhar, sabe? E esse talvez tenha sido o maior desafio. Né? Tem os desafios de aprovação de projeto, né? Nós tivemos um outro interessantíssimo que foi a operação urbana. Né? Nós fizemos uma operação urbana lá. Foi a primeira operação urbana da cidade, uma das primeiras de Santa Catarina. Mas já tinha lei aprovado ou aprovou ao longo do processo? A operação urbana, na minha gestão, a gente tinha aprovado no plano diretor, na lei de desenvolvimento territorial, autorizado a fazer operações urbanas em Joinville. Mas cada operação urbana tem sua lei. Né? A gente fez uma lei específica para a nossa, entregamos 25 milhões em contrapartida. Em troca, a gente teve o gabarito, a gente não excedeu o que a cidade, 90 metros é o máximo, né? Então a gente teve direito a exercer esse máximo de 90 metros. A prefeitura, o prefeito Adriano, o secretário Jovita, Marcel, nos ajudaram muito nesse desenvolvimento da operação urbana. E então, assim, né? Depois todo o desenvolvimento das torres, a aprovação deles, a aprovação desses alvarás de construção sob a luz da operação urbana foi complicado, porque foi a primeira vez que o técnico olhou, né? Mas a tendência é que a gente tenha uma aprovação mais acelerada daqui para frente. Mas não é assim tão simples. Vocês podem não acreditar, mas fazer uma cidade dá trabalho. Imagina. E daqui para frente, o que você mira aí de desafios? Eu acho que agora tem muitos, né? Mas assim, imediato, a obra. A gente tem um nível de acabamento de urbanismo muito elevado. Então é uma obra difícil de fazer. A gente vai ter a gestão do mix de tudo, mas eu estou me referindo aqui especificamente ao mix, assim, qual é o próximo movimento que a gente vai fazer, né? Residencial provavelmente não vai ser, deve ser alguma coisa voltada ao mundo corporativo, até para o mercado respirar um pouco, né? Então esses times e essa gestão desses lançamentos é complexo, né? Olhar muito o mercado, ter sensibilidade, estar bem assessorado com o nosso conselho. E depois nós vamos ter um desafio de gestão desse open mall como se fosse um shopping, né? Um know-how, nós somos no mercado imobiliário, nós não estamos acostumados a gerir shopping, então que estrutura é essa que eu preciso ter dentro de casa para fazer isso ser um shopping de verdade e que entregue esse valor que quem vai morar está esperando. E tem que ser um trabalho ativo, né? Assim, tem que ser um trabalho direcionado. Aí. Tem algumas coisas que a Pedra Branca já desenvolveu lá, ela entrega esse know-how para a gente, facilita muito, né? Ela tem um know-how de placemaking, por exemplo, de eventos ao livre, que é maravilhoso, a gente tem aprendido demais e feito isso, né? Quem serão esses novos parceiros que vão estar conosco, se esse modelo de negócio que a gente estabeleceu com os incorporadores é bom, né? A gente não tem que fazer lições aprendidas, né? Saber prós e contras, se tem ajustes por fazer, se não tem, se onerou demais ou não onerou. Então eu estou esperando finalizar esse ciclo de lançamento, que deve finalizar agora em abril, né? Para a gente sentar e avaliar os prós e contras desse modelo para repensar ou repetir o próximo ciclo de desenvolvimento que a gente vai ter, e eu espero que seja ainda esse ano. É isso que eu ia perguntar. Qual que é a previsão ainda esse ano? Esse ano. Próximo. Bacana. 3 pilares de sucesso do empreendimento. O que você elenca aí? Pergunta difícil, né? Mas eu acho que passa muito pela credibilidade dos nossos acionistas, pelo conceito que a gente tem de cidade para pessoas. Eu acho que essa é uma tendência no mercado imobiliário. Só não explodiu no Brasil ainda porque São Paulo não entendeu isso direito, sabe? A hora que São Paulo entender, os fundos imobiliários estão lá. Eu acho que isso vai ser a grande frente de desenvolvimento imobiliário no país. Então eu acho que esse conceito é muito, mas muito forte, né? E eu acho que os parceiros que nós escolhemos, a coordenação de venda, o marketing e os incorporadores, sabe? Teve uma sinergia entre todos
que fez possível ter esse sucesso que a gente teve nesse lançamento. Muito bom. Uma outra pergunta, Danilo, o que você enxerga como o impacto do bairro nas regiões adjacentes ali, na cidade, na vida econômica da cidade, enfim, porque é um núcleo, é uma centralidade o que vocês estão criando ali, não é algo para o bairro, né? Não é um bairro feito para o bairro, é um bairro feito para a cidade. Quais são os impactos que você enxerga desse projeto? Eu imagino muito positivo esses impactos. Primeiro que assim, né? Só a notícia do bairro já houve uma valorização imobiliária do entorno imediata, né? Minha irmã tem um apartamento muito perto e pelo preço que ela comprou e porque ela vendeu, foi uma valorização impressionante, sabe? E eu fico muito feliz assim que todos possam ganhar com o projeto, né? Eu espero também que, diante do sucesso que nós tivemos, que todo incorporador de Joinville faça um pouquinho de Cidade das Águas. Porque a soma desse pouquinho eu acho que vai repercutir numa cidade muito melhor, né? E a gente está muito disposto a contribuir, né? O Valério e o Marcelo sempre ajudaram a todos que foram visitar a Pedra Branca, né? Hoje nós temos um grupo chamado Somos Cidades. São 16 empresas, acho que tem lá. Tenho a honra de participar desse grupo liderado pelo Felipe Cavalcante, e eu tenho a sensação de que praticamente todos que estão lá se inspiraram no case da Pedra Branca para fazer o que fazem, né? E a gente, se puder contribuir para outros movimentos na cidade fazerem coisas parecidas, imagina, a pessoa, se toda a recreativa de Joinville vira um Cidade das Águas, vai ter uma cidade espetacular, sabe? Muito bacana. E o que são os legados que você enxerga de todo esse trabalho que vai ser deixado aí para o município? Eu acho que espaços públicos atraentes, seguros, e que eu acho que é o grande legado. Eu tenho dito o seguinte, né? Eu falei isso, acho que lá para vocês, falo para todo mundo que aparece lá. Eu acho que a gente está criando uma geração de pessoas doentes, presos dentro de apartamentos de 100 metros quadrados e interagindo com uma tela de celular. E eu acho que não é o único, assim, mas muitas das razões disso estar acontecendo é o fato das cidades não permitirem um entorno saudável a ponto de você deixar as crianças brincarem na rua, entende? Eu vou dar um exemplo. Eu, quando criança, eu ia a pé para casa, da escola para casa, na companhia de amigos, brincava de bola na rua, esconde-esconde, pega-pega. Minha mãe fazia festa de aniversário na garagem de casa com o portão aberto e o salão de festa era a rua. Todos os vizinhos iam, entende? Roubava a goiaba do vizinho, corria de cachorro, tocava campainha, né? Saía correndo. Então a relação que eu tinha com a cidade era uma relação saudável, né? Eu saía de manhã, voltava de noite. E os meus pais não estavam preocupados se eu ia voltar ou não ia, porque certamente voltávamos, né? Sempre na companhia de muita gente. Hoje eu pego meus filhos, ponho num carro e levo para a escola. Eles não vão mais a pé, né? Mas eu acho que nós estamos perdendo, portanto, uma relação valiosa com a cidade que a gente nasceu. Hoje eu, graças a Deus, tive condições de dar para o meu filho um ambiente que simula muito da minha infância. E o meu filho tem dentro de casa celular, videogame, televisão, tudo que ele quiser. Mas ele prefere brincar na rua, sabe? Ele sai todo dia às 7 da manhã, acorda cedo, vai para a rua com a bicicleta laranja que ele tem, de repente aparecem os vizinhos e ele volta tarde da noite. Obrigado a voltar, né? Porque tem que tomar banho, jantar e dormir. Mas ele prefere, todos os amigos deles preferem. Eu acho que a possibilidade de brincar na rua é uma proposta de valor que não tem celular nenhum do mundo que consiga competir. Jamais. Entendeu? E se a gente permitir esse entorno saudável, nós temos a oportunidade de criar uma geração de pessoas mais saudáveis também, sabe? Eu acho que o propósito do Cidade das Águas é tornar possível esse entorno seguro e permitir com que as crianças brinquem na rua de novo. Eu percebi um comportamento de consumo nesse lançamento que a gente fez de pessoas que viviam em apartamentos bons, em regiões ruins e que preferiram reduzir o tamanho do apartamento para irem morar no Cidade das Águas. E eu tenho certeza que essas pessoas vão se sentir mais livres, mesmo num apartamento um pouquinho menor. Porque ele tem um entorno para brincar. Entendeu? Então, acho que isso não tem preço. E esse talvez seja o grande legado do nosso empreendimento. A tradução que eu faço disso é que criam uma nova referência de qualidade de vida urbana para a cidade. Né? Eu acho que isso é algo muito impactante.
Tem mais alguma outra Vamos pro pergunta? sprint? Antes até do sprint, eu só queria fazer a pergunta final aqui, que é qual conselho que você daria para quem você fez a provocação para que todos os empreendedores, os incorporadores de Joinville façam algo na linha do Cidade das Águas. Agora, independente de ser de Joinville ou de qualquer outra região do Brasil, quem está aqui nos acompanhando nesse episódio, de repente sente aí provocado e direcionado a buscar alguma coisa parecida com um bairro como esse, qual o conselho que você daria? Para quem? Para um incorporador que, de repente, pensa em desenvolver um bairro planejado. Bom, o conselho faça, né? Porque é um modelo de negócio muito rentável e muito rico em propósito. Você deixa um legado de valor inestimável para uma geração que vem. Então, agora eu fico pensando um pouco naqueles incorporadores que tem só um terreno no meio da cidade, sabe? E eu acho que também é possível, assim, porque a gente teve uma dificuldade com os arquitetos e incorporadores muito grande no Cidade das Águas, porque eles estão acostumados a fazer muro e pensar o desenvolvimento do produto do muro para dentro. Quando a gente derrubou os muros e precisou fazer um empreendimento integrado com a cidade, parece que travou, entendeu? Porque o cara não está acostumado com isso. Uhum. E eu acho que se o incorporador e o arquiteto já é um entusiasta dessa ideia e ele só não vai mais adiante porque eu acho que o incorporador segura um pouco. Mas a hora que a gente começar a fazer incorporações integradas com a cidade, com um térreo, com vitalidade urbana, a gente vai fazer uma cidade melhor. Os muros, eles atrapalham o desenvolvimento urbano de qualquer município. Então a minha dica é tentar eliminar esses muros, sabe? Para que a gente consiga ter uma cidade mais gostosa para viver. Muito bom, meu amigo. Vamos lá, Danilo, a gente tem uma parte aqui do nosso episódio que a gente chama, que é a nossa parte final, que a gente chama de sprint imobiliário. Aí é um bate-bola, perguntas e respostas aqui, jogo rápido. Tá. Mercado imobiliário precisa de? Coragem. O que você mudaria no nosso setor se você tivesse um superpoder? Eu mudaria... Eu tentaria automatizar o processo construtivo, é muito artesanal. O que você diria para o Danilo de 20 anos atrás? Putz, tenha filhos. Muito bom. Dica de livro que você queira deixar para quem está nos acompanhando? Eu sou apaixonado pelo Sapiens do Yuval Harari. Acho que é o livro que mudou a minha percepção de mundo, assim. O Homo Deus também é muito bom. Mensagem final que você queira deixar? Nos últimos tempos eu tenho deitado com a cabeça no travesseiro e agradecido pela saúde que recebi e dos meus filhos. Eu acho que isso me dá tranquilidade para fazer tudo o que eu preciso. Então eu não tenho nenhuma frase edificante assim. Não sou um homem de redes sociais, não estou presente em Instagram, nem Facebook. Tenho lá um perfil mal administrado no LinkedIn, porque eu acho que a gente precisava assim, desintoxicar um pouco disso, sabe? Uhum. É um mundo muito artificial, que contribui muito pouco para o desenvolvimento intelectual e assim, o que eu tenho de mensagem é agradecer por aquilo que Deus pôde oportunizar, a saúde principalmente, porque eu acho que o resto a gente consegue conquistar com facilidade. Muito bom. Você falou que não é muito das redes sociais, mas alguma forma de contato para o pessoal, inclusive, acompanhar o projeto Cidade das Águas? Cidade das Águas tem, né? cidadedaságuas.joinville no Instagram, tem tudo lá, tudo que pode, né? Não estragar o nosso storytelling do showroom. Por exemplo, aquele vídeo que vocês viram não lá é restrito nem ao pode, showroom, nem não pode. tem, né? Então lá tem todas as informações Cidade das Águas. Eu estou presente no LinkedIn só, Danilo Conte. Acho que por lá é um bom canal de comunicação. Muito bom. Muito obrigada. Eu que sou uma contadora de história, sou jornalista de formação nata, assim, tô muito encantada com todo o trabalho. Acho que fizeram muito bem feito, assim, tudo que a gente tenta passar no dia a dia, assim, vocês conseguiram traduzir de uma forma muito bonita, desde emocional mesmo, apaixonante. Então, parabéns por estar à frente desse trabalho. Obrigada por ter topado falar aqui com a gente desde agosto ali, de receber a gente no primeiro momento, quando eu estava ali ainda no projeto. E assim, uma experiência incrível mesmo. Quem estiver em Joinville, passe por lá para conhecer o projeto e parabenizar vocês aí. Ou quem estiver próximo também, vem até aqui para conhecer, porque vale muito a pena. Não, eu só tenho a agradecer.
E assim, sempre que vierem a Joinville ou região, venham nos visitar, por favor, porque vocês sabem, a gente está começando só, né? Então deve ter muito fato novo daqui para frente e é sempre um prazer trocar figurinha com vocês, a gente sempre aprende demais. Parabéns pelo podcast, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Eu acho que iniciativas como essa só têm a contribuir com o mercado imobiliário. Quanto mais informação a gente disseminar, mais a gente aprende. E eu acho que o mercado imobiliário é muito carente desse tipo de inovação. Parabéns. Muito bom, obrigado. Redes sociais, Gel, que você queira deixar aí? Giovana Argenta. Então é isso, meu amigo, muito obrigado. Obrigado pela receptividade, né, como a Giovana falou, em todos os momentos que a gente esteve aqui. Obrigado pela disponibilidade do seu tempo, né, você está no meio de um lançamento do empreendimento, né, no meio do furacão. Você tirou esse tempo aqui no final do dia, veio até aqui para contribuir, né, com esse trabalho que você colocou aí. A gente que está nessa série sobre bairros planejados, esse é o nosso terceiro, né? A gente vai soltar esses 3 episódios de bairros planejados. A gente tem outros 2 que vão soltar aí antes, que é um bairro lá em Goiânia, que é o bairro Eldorado, que foi o primeiro bairro planejado da cidade. O outro que você comentou até que conhece, né? Que é do pessoal da Sobloco, que vieram de São Lourenço, e eles têm também outros 2 bairros lá no estado de São Paulo, né, que é um em São Carlos, que é o Parque Faber, e o outro em São Caetano, que é a cidade o Espaço Cerâmica, lá em São Caetano. Então, assim, que é muito conteúdo, é algo que a gente está buscando trazer justamente para poder enriquecer mesmo o mercado de conteúdo e, como a Giovana falou, democratizar essa informação. Então, mais uma vez, agradeço e parabéns por todo o trabalho, pelo sucesso que vocês tiveram lá no projeto. Legal, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, então é isso. Para você que nos acompanhou, espero que tenham gostado de mais esse episódio do Ink Talks. Para você que curtiu aí, curta, nos siga também, se inscrevam aí nos nossos canais, tanto no YouTube quanto no Spotify. Compartilhe com as pessoas que vocês acham que sejam importantes de acompanhar esse projeto. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é Manoel_Bruno, e de lá você se conecta com todos os outros canais que eu tenho, tanto do Ink Talks quanto da Domi e todos os outros projetos que eu realizo aí nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.